Abra sua Bíblia em Mateus, eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração. Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 17. Mateus 16, de 13 a 17, diz assim a palavra do Senhor: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou, ou perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Uns diz que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Repete comigo: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Repete comigo, diz: E vós, quem dizeis que eu sou? Esse é o tema da minha mensagem nesse domingo. E vós, quem dizeis que eu sou? Quero que você feche seus olhos, como sempre, a minha esposa ministrando louvor, ela já intercedeu pela mensagem, dizendo que através de revelação que nós conhecemos verdadeiramente quem é o Senhor. Carne e sangue não conhece Jesus de verdade. Nós precisamos de revelação. Então você que já é crente há muito tempo, eu queria que você orasse e intercedesse nesse momento, que haja a liberação do céu, o espírito de revelação de quem é Jesus para todos que estão aqui nessa manhã. E você que está visitando, fala isso para Deus: fala, Deus, eu quero te conhecer da maneira exata, eu quero ter a revelação exata de quem é o Senhor, eu quero saber responder essa pergunta que Jesus fez. Feche seus olhos e comece a orar, interceda por isso em nome de Jesus. Eu queria que toda a igreja estivesse intercedendo nesse momento, toda a igreja, não fique parado, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora pedir que esta casa, este ambiente, este salão, seja protegido agora, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo ataque das trevas, todo espírito de incredulidade, de religiosidade, toda distração, toda dor, todo sono provocado pelo inimigo, para que essa palavra não produza aquilo que o Senhor determinou. Então agora, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos isso e te pedimos que haja um Espírito Santo agora trazendo a revelação, trazendo mesmo a iluminação da revelação dessa palavra que o apóstolo Pedro teve, que nós possamos ter agora também. Principalmente eu clamo agora pela vida daqueles que estão nos visitando, que a tua revelação, que o teu Espírito agora traga a clareza de quem é Jesus, para que eles saiam daqui abençoados e salvos em nome de Jesus. E todos nós, Pai, queremos te conhecer de uma maneira mais intensa e profunda, para desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, eu oro e creio que essa manhã é manhã de restauração, é manhã de salvação, é manhã do poder de Deus, onde nós vamos ser impactados com a tua palavra, e o teu nome vai ser glorificado, e vidas vão sair daqui salvas, em nome de Jesus. Quantos creem? Pode falar amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa pergunta ela é muito importante e pertinente, porque Jesus quis saber. Jesus ele queria saber o que o povo considerava dele, o que o povo pensava quem Jesus era. Mas ele não só quis saber do povo, ele quis saber dos seus próprios discípulos que andavam com ele. Então, se Jesus fez essa pergunta, eu entendo que ela é muito importante ter a resposta certa. Quem é Jesus para você? Para todos que estão sentados aqui nessa casa de oração,
nessa manhã. Quem é Jesus para você? Se eu te perguntasse numa conversa paralela entre nós dois, quem é Jesus para você? Qual seria a sua resposta? Talvez nós teríamos várias respostas aqui dentro desse salão. Quem é Jesus para você? Ah, Jesus, talvez um filho de Deus, talvez o Salvador. Quem é Jesus para você? A tua vida, ou melhor, saber corretamente essa resposta, vai fazer toda a diferença na sua vida. Você entendendo hoje e respondendo corretamente esta pergunta, vai fazer que a tua vida mude completamente. Nas várias religiões existentes, vemos várias respostas de quem é Jesus. Fui dar mais uma pesquisada ontem à noite. A gente fica assim de boca aberta para saber, várias religiões tendo a sua resposta de quem é Jesus para as religiões. Eu não quero citar denominações para não constranger ninguém, mas só vou citar algumas coisas que algumas religiões entendem quem é Jesus. Alguns entendem que ele é um espírito evoluído, alguém à frente do seu tempo, da sua época, alguém dotado de uma inteligência que era superior às dos outros. Outros dizem que ele é apenas um profeta, ele não é filho de Deus. Ou algumas outras dizem que ele é filho de Deus, mas ele não é Deus encarnado. E aí vai. Alguns conhecem Jesus apenas da religião, histórico religioso. Estudou, falou, Jesus é aquele que veio à terra, e tem um monte de dúvidas, porque na verdade não transforma a sua vida. Existem pelo menos duas formas de conhecer Jesus. Isso está bem claro em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Está bem claro em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 17 que nós lemos. Mas o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, ele diz: por isso, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Então aqui nós podemos entender que Paulo, falando para a igreja de Corinto, não era para as pessoas do mundo, era para as pessoas religiosas, ou pessoas que iam na igreja, principalmente que estavam na igreja de Corinto, porque essa carta foi para a igreja de Corinto. E Paulo está dizendo, olha, vocês não podem conhecer apenas um conhecimento intelectual, um conhecimento comunicativo, um conhecimento religioso, um conhecimento segundo a carne, mentalmente, simplesmente. Nós devemos conhecer a Cristo de outro modo. Repete comigo, de outro modo. Então tem um outro modo de conhecer a Cristo. E como você conhece a Cristo é o que vai fazer toda a diferença na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua vida, e vai definir aonde você vai passar a eternidade, se é no céu ou é no inferno. Por isso Jesus perguntou para eles: quem dizem aí fora que eu sou? O Filho do Homem está de letra maiúscula aqui. Filho do Homem está se referindo a ele mesmo. Era um termo usado para Jesus. E ele começa, alguns discípulos, eu acredito que houve aquele silêncio, como houve aqui quando eu perguntei, quem é Jesus para você? Não, pastor, eu fiquei em silêncio porque aqui não é célula, a gente não pode ficar participando. Então domingo eu só escuto. Eu entendi. Entendi. Mas Jesus perguntou para eles, quem diz aí fora que eu sou? Alguns dizem, é João Batista. João Batista encarnou. E eu vou dizer para você que as pessoas falaram que Jesus eram pessoas poderosas na Bíblia. Quantos concordam comigo? João Batista era um nível de ser humano diferenciado ou não era? Que Jesus mesmo falou, João Batista, entre nascido de mulher, não tem ninguém maior do que ele. Então a comparação que o povo fazia com Jesus não era uma comparação michuruca, não. Alguns dizem que é João Batista, outros Jeremias, um grande profeta, outros Elias, um profeta que orou e veio fogo do céu. Outros, um profeta qualquer. Mas Jesus não queria verdadeiramente a resposta que o povo achava dele. O que Jesus queria era que os seus 12 discípulos entendessem quem ele era verdadeiramente. E o que
Jesus quer comigo e com você nessa manhã é que você o conheça Ele verdadeiramente, quem Ele é, para você. Então 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, a gente identifica dois tipos de conhecimento mencionados pelo próprio apóstolo Paulo. E também quando Jesus perguntou para os discípulos, alguns tinham, um conhecimento de Jesus diferente daquilo que ele realmente era. A maneira correta de conhecer Jesus vai definir qual tipo de vida, abençoada ou não, na terra, e se você vai morar no céu ou no inferno. Vai decidir a tua eternidade com Deus ou sem a presença de Deus. O primeiro conhecimento é segundo a carne, intelectual, aquele que é comunicado, que pertence à dimensão natural. Talvez você escutou alguém falar quem era Jesus. Talvez você foi criado em alguma igreja e falaram de Jesus. Explicaram, deram alguma explicação de quem é Jesus. Mas eu te pergunto, nessa manhã, quem é Jesus para você verdadeiramente? Será que Ele o teu conhecimento é a real situação de quem é Jesus? Será que o conhecimento que você tem de Jesus é verdadeiramente aquilo que Ele é? Porque se não for, eu quero dizer para você que está comprometendo a sua vida aqui na terra e a eternidade. É muito importante que você saia daqui sabendo quem é Jesus verdadeiramente. Que essa resposta seja clara para você. Esse conhecimento intelectual, ou segundo a carne, que Paulo disse, ele é um conhecimento comunicado histórico, um conhecimento religioso. Muitos conhecem Jesus pregado na cruz, e ainda tem Jesus pregado na cruz, mas a Bíblia fala que Ele morreu pelos meus e os teus pecados, mas Ele não ficou naquela cruz. Ele foi morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, está à direita de Deus Pai, e Ele é o poderoso. Ele venceu a morte. Jesus não está pregado na cruz. Acho interessante. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Põe para mim esse texto. Deus, o Espírito Santo falou no meu coração agora, não está no estudo. Mas diz assim: aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado nessa terra, que pisou nessa terra? Só Jesus. Só Jesus. Agora Deus o fez pecado por você, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não tinha pecado. Ele foi gerado por obra do Espírito Santo. E ele nasceu, viveu, os seus 33 anos e pouco, sem pecado. Mas na sua morte, Deus fez pecado por nós, ou seja, Ele tomou sobre si os nossos pecados, de toda a humanidade, para que eu e você pudéssemos hoje ter a oportunidade de sermos justiça de Deus e poder morar no céu com Ele. Mas tudo passa se você conhece Jesus verdadeiramente, se você sabe verdadeiramente quem é Jesus para você. A segunda forma de conhecer Jesus é um conhecimento de outro modo. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16: há um conhecimento de outro modo. Já não conhecemos mais segundo a carne. Não é assim que devemos conhecer a Cristo. Não é estudando simplesmente. Tem muita gente que conhece muito sobre Jesus, mas não tem transformação de vida nenhuma. Está indo direto para o inferno, direto. Mesmo conhecendo bastante sobre Jesus, estudou a vida de Jesus, tem livros e livros, tem seriados, se eu não me engano, nos Estados Unidos sobre a vida de Jesus, tem pesquisa. Você entra no canal por assinatura, tem um monte de coisa sobre Jesus, querendo saber quem é Jesus, quem foi Ele, que ser humano foi esse. Todo esse conhecimento é um conhecimento segundo a carne, um conhecimento intelectual, um conhecimento comunicado por outras pessoas, ou por um jornal, por pesquisadores. Mas se você quer saber verdadeiramente quem é Jesus, você precisa pedir a revelação do Espírito Santo que está neste lugar, nessa manhã. Ele vai te revelar quem é verdadeiramente Jesus. Isso que vai fazer a diferença na sua vida. Então esse segundo conhecimento, de outro modo, é um conhecimento espiritual, ou ainda um conhecimento revelado.
um conhecimento revelado, que vem através de uma revelação do Espírito Santo. E esta é a forma correta de se conhecer a Cristo, é o conhecimento revelado. E você precisa entender que Jesus se preocupou em perguntar isso para os discípulos. E eu vou insistir nessa pergunta: quem é Jesus para você? E vós, quem dizeis que eu sou? Há pessoas que conheceram Jesus de perto, na época que ele viveu na terra, até mesmo de forma íntima, e nunca chegou a ter uma revelação de quem era Jesus. Tem muitos que caminharam com Jesus lado a lado e nunca tiveram esse conhecimento revelado. Nunca mostrou transformação de vida. Vou te citar um exemplo. Um chamado Judas Iscariotes. Se teve alguém que conheceu Jesus pessoalmente, segundo a carne, intelectualmente, andou com ele, foi Judas. Foi no mínimo 3 anos, dia e noite, dia e noite, dia e noite, andando com Jesus. Depois de passar pelo menos 3 anos e poucos meses, mesmo assim, Judas traiu Jesus. Agora eu quero que você entenda, é que ele não simplesmente, o erro ou o pecado de Judas foi somente aquele momento que ele vendeu Jesus por aquelas moedas de prata. Não foi só esse momento. Em João capítulo 12, versículo 6, diz que Judas era o tesoureiro e ele já roubava a bolsa há muito tempo. Então o problema de Judas não foi um erro isolado, que todos nós podemos errar, cometer erros, nós somos humanos. Então o erro de Judas não foi apenas aquele que ele na hora ele acordou naquele dia, vendeu Jesus e se arrependeu. Não, ele teve remorso, que não se arrependeu. Mas em João 12, versículo 6, já que você pode deixar lá. Ora, ele disse isso, não porque tivesse cuidado dos pobres. Lembra que Maria foi derrubar um unguento nos pés de Jesus e valia muito, 1 ano de trabalho? 1 ano. Aí o Judas falou: se tivesse vendido isso dado para os pobres. Na verdade não estava preocupado com os pobres. Olha o que Jesus disse: porque se ele tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão. Não é porque ele estava pensando nos pobres. Falou: a mulher desperdiçou não sei quantos mil reais aqui, ó, nos pés de Jesus, jogou todo o perfume fora, podia ter vendido e dar para os pobres. O problema não era os pobres. O problema não era esse de Judas. O problema é que ele era ladrão, ele queria entrar mais dinheiro no bolso. Então esse homem andou com Jesus. E você que está vindo na igreja há muito tempo, você realmente conhece quem é Jesus? Você que é religioso, frequenta igrejas, eu te pergunto, você conhece quem é Jesus? Você já teve a revelação de verdadeiramente quem é Jesus para você? Alguém pode chegar a conhecer muita coisa sobre Cristo, mas sem nunca ter verdadeiramente conhecido a Cristo. Não, mas como assim, pastor? Conhecer a Cristo, mas sem conhecer verdadeiramente? Exatamente. Eu vou te falar sobre nem sei onde ele está aqui, mas depois eu falo, né? Vamos na sequência aqui. Os irmãos de Jesus, em especial Tiago. Os irmãos de Jesus conheciam Jesus desde pequeno. Desde pequeno. E aqui você precisa entender que nós somos um país onde o catolicismo é muito forte. E eu não quero aqui falar de denominação, mas eu preciso falar a verdade da Bíblia. Onde diz que Maria foi virgem, sempre virgem. Isso não é verdade, isso é mentira contra a palavra de Deus. Ela era virgem até gerar a obra do Espírito Santo nela, nascer Jesus. Mas depois os textos é bem claro, e eu vou te mostrar isso biblicamente. Marcos capítulo 6, versículo 3 diz assim: o povo dizendo assim: não é este o carpinteiro, porque ele tinha ofício do seu pai, filho de Maria? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Mas como que Jesus, vocês estão falando que ele é Deus,
E ele tem irmão aí. Então nós precisamos entender biblicamente coisas que religião não falam. Jesus teve irmãos e irmãs, gerado depois, né, de José e Maria. Eles coabitaram, até Jesus não. Eles eram noivos ainda, eles eram um tipo de casamento que naquela época, que eu esqueci o nome, betrotal, se eu não me engano, eles tinham um compromisso de casado, mas não tinham relacionamento sexual. E naquela época veio o Espírito Santo sobre ela. Mas depois eles casaram. E tiveram outros filhos. Ela não foi sempre virgem. Ela não é a Virgem Maria. Ela é a virgem até conceber Jesus. Depois ela teve sexo normal, relacionamento com José para ter outros filhos. E está claro. Vamos dizer mais. João capítulo 7, versículo de 3 a 5. João capítulo 7, versículo de 3 a 5. Disseram então seus irmãos. Aí alguns querem pegar esse irmão no original, dizer que era parentes próximos. Irmão, não é parente próximo, é irmão. Não vamos forçar a Bíblia. Ele diz: retira-te daqui e vai para a Judéia. Olha os irmãos falando para ele. Para que também os teus discípulos vejam as suas obras que fazes. Porque ninguém faz coisa alguma em oculto, quando procura ser conhecido. Já que faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Ou seja, o senhor está fazendo um monte de coisa, isso não é bom? Vai aí, sai do mundo para se mostrar quem você é, Jesus. Os irmãos tirando sarro nele. O senhor não é o bom mesmo? Pois nem seus irmãos criam nele. Não conhecia Jesus. Judas conviveu pelo menos 3 anos. Os irmãos conviveu muitos anos com Jesus e não cria nele como Messias. Não acreditou na mãe que falou. Não acreditou no pai que falou que ele foi obra do Espírito Santo. Os irmãos não acreditaram na história do pai e da mãe e não tinham esta revelação. Para eles Jesus era alguém que fazia sinais. Porque está claro, falou: vai fazer isso para lá, vai atrás de plateia, Jesus. Porque era incontestável os milagres que ele fazia. E principalmente Tiago. Ele provocava Jesus, quis prendê-lo, não cria nele. Mas depois mudou completamente. Você pode ver em Atos capítulo 1, versículo 14, que Tiago agora, esse Tiago, irmão de Jesus, e a epístola de Tiago que está no Novo Testamento é exatamente o irmão de Jesus. Ele é citado agora como um das colunas da igreja, e antes de Pedro e de João. Põe para mim Atos capítulo 1, versículo 14, só para basear aquilo que eu estou falando. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Será que eu pus errado de novo? Não é esse. Espera aí que eu vou. Gálatas 2:9. Perdão. Gálatas capítulo 2, versículo 9. E quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, está mencionado antes de Pedro, Cefas, né, Pedro e João, que pareciam ser as colunas da igreja. Interessante. Esse Tiago, até pouco tempo, tirava sarro em Jesus, o seu irmão. Mas depois que ele teve um conhecimento revelado do Cristo, ele se tornou um das colunas da igreja de Jerusalém. Isso é muito forte. Quantos aqui tirava sarro de crente e hoje verdadeiramente é um crente? Levanta a mão para se expor, para ficar bem vergonhoso. Você nunca mais vai fazer isso. Aleluia. Bom, mas é bastante, achei que era menos, irmão. Bem feito, aleluia. Não é bem feito mesmo? Não é bem feito? Lógico que é bem feito, não é, irmão? Glória a Deus por isso. Muito bem feito. Tinha uns homens que tiravam sarro. Esses crentes que levam desodorante, a Bíblia embaixo do braço. Esses crentinhos, deixa pra lá, não vamos falar do que você já falou não, que misericórdia. Porque não tinham conhecimento revelado. Ah, mas não conhecia, nunca ouviu falar de Jesus. Lógico que eles tinham ouvido falar. Tinha ou não tinha? Lógico que tinham ouvido falar de Jesus. Mas um conhecimento comunicado, um conhecimento segundo a carne. Um conhecimento que Jesus para você era um profeta, um filho de Deus. Mas o que eu tenho a ver com isso que ele morreu na cruz? Outro, Saulo. Vocês conhecem o Saulo? Chamado Paulo, o apóstolo Paulo, vocês conhecem ele? Um grande apóstolo.
um dos ícones do Novo Testamento, onde tem as palavras poderosas, doutrinas bíblicas, está tudo no Novo Testamento. Um homem poderoso usado por Deus, mas antes de ter o conhecimento revelado, ele tinha um conhecimento profundo, histórico, religioso de quem era Jesus. Ele tinha. Se tem alguém que conhecia a história, era esse homem, Paulo, fariseu de fariseu, religioso. E enquanto Paulo tinha somente o conhecimento intelectual, ele perseguia os cristãos e matava os cristãos. Ele pegava a carta dos oficiais para prender os cristãos, para mandar matar. Agora, se falar para mim que ele não tinha um conhecimento histórico de Jesus, você vai estar enganado. Paulo era um homem muito inteligente, poliglota, né? Um homem que estava na escola de fariseus, estava ali para assumir uma das cadeiras do farisaísmo, talvez até de Gamaliel, muito conceituado, conhece muito mais do Velho Testamento do que todos nós. Talvez um homem conhecia muito, conhecia todas as promessas do Messias, intelectualmente, segundo a carne. E segundo a carne, por mais que ele orava, por mais que ele dizimava, por mais que ele fazia tudo que tinha que fazer, ele não conhecia Jesus da maneira que tinha que conhecer. Mas certa vez ele, em Atos capítulo 9, conta essa história. Não vou ler todos os versículos para a gente não perder muito tempo. Hoje é dia das mães, fica tranquilo, não perca a palavra. Você vai liberar, você vai comer com a sua mamãe. Não fica ansioso, fica tranquilo. Será que esse pastor sabe que hoje é dia das mães? Vai estragar nosso almoço? Fica tranquilo, tô aqui, celular, fica tranquilo. Não perca a palavra, vai dar tudo certo. Vocês deram risada porque vocês estão preocupados. Não aqui na frente não, com meus irmãos aqui não tem esse problema, né? Mas Saulo tinha muito conhecimento histórico e religioso sobre o Messias, mas ainda não tinha passado pela experiência do conhecimento espiritual revelado. Em Atos capítulo 9, de 1 a 22, conta a história de Paulo. Ele tinha pegado cartas, porque ele estava indo para Damasco, e se ele encontrasse alguém no meio do caminho cristão, ele ia prender, porque ele tinha aquela autoridade. Hoje nós podemos dizer que é uma... Como é que é? Vai para prender alguém? Tem mandato de prisão. Mandado de prisão. Mandado de prisão. Então ele estava com mandado de prisão para prender só crente. O mandado era específico, só cristão. E ele estava com isso no bolso. E ele foi para Damasco. Mas no meio do caminho, uma luz forte veio sobre ele, que ele chegou a cair por terra. E ele escutou uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, assustado com aquilo, ele diz: quem és tu? Quem eu estou perseguindo? Aí Jesus disse: eu sou Jesus, aquele que você persegue. E aí você, nessa história de Atos, capítulo 9, de 1 a 22, você conhece a história. Ele ficou cego por 3 dias. 3 dias ele teve aquele conhecimento total, teve tempo para pensar, teve tempo para buscar isso, aquela revelação de Deus para a vida dele. E aquilo mexeu com ele de uma tal forma, ele falou: como eu estou perseguindo Jesus? Eu não estou perseguindo Jesus, estou perseguindo os cristãos. Aí ele entendeu que quem persegue a igreja de Cristo está perseguindo Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo. Por isso que em 1 Coríntios ele diz, ele fez isso: olha, nós somos o corpo de Cristo. Ele teve essa revelação clara nele. A igreja é o corpo de Cristo. Então eu e você, nós fazemos parte do corpo de Cristo na terra. A partir desse momento que Saulo teve o conhecimento revelado de quem era Jesus, a vida desse homem foi transformada. O chamado dele foi tão forte que eu não sei se Jesus chamasse você dessa forma, se você queria se converter ou não. Jesus falou: vai lá orar por ele, põe a mão sobre ele, vai recobrar a visão, porque esse para mim é um vaso, eu vou usar ele para mim falar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Você ia se converter assim? Será que você se converteria assim? Deus está te chamando porque vai te mostrar o quanto importa você sofrer pelo nome dele. As pessoas vêm para Jesus para receber tudo de bom. Mas quando eu tenho uma revelação profunda de quem é Jesus,
E o que Ele fez por mim naquela cruz, que Ele tomou todos os meus pecados para que eu fosse justiça de Deus, eu decido entregar todinha a minha vida para Ele, para louvor e glória dEle. Eu decido morrer para mim, para viver para Ele. Foi isso que Paulo fez. Ele perseguia, aí ele passou a ser perseguido, mas ele não desistiu. Nada desistia, nada fazia Paulo desistir da sua caminhada, nada. Era prisão injusta, era açoite, era naufrágio, picar de cobra. Tudo que ele enfrentou na graça e no poder de Deus, porque ele sabia quem era Jesus. Ele teve um conhecimento claro de quem era Jesus. Ele sabia que a eternidade dele estava na pessoa de Jesus, da revelação que ele teve. Escuta que eu vou dizer para você essa frase: todos que conhecem Jesus da forma revelada, da forma correta, todos demonstram transformação no seu caráter. É muito complicado a gente ver como pastor muitos que se dizem cristãos e continuam fazendo tudo de errado. Continuam fazendo sexo antes do casamento, continuam adulterando, continuam mentindo, continuam fofocando, continuam fazendo todo tipo de coisa errada, fornicando. É porque ainda você não teve a revelação de quem é Jesus. Mas eu creio que Deus te trouxe aqui hoje para que você entenda. O Espírito Santo vai te revelar quem é Jesus. O verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo só se atinge por meio de revelação, não é transmitido segundo a carne. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo. O homem natural tende a repelir as coisas do Espírito. Olha o que Paulo diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E o Espírito Santo está aqui para te revelar, meu querido irmão, minha querida irmã. Você que já está na igreja há muito tempo, ou você que está vindo pela primeira vez, o Espírito Santo de Deus, ele está neste lugar. Deus está neste lugar, o Pai, Filho e Espírito Santo agindo sobre nós, trazendo a revelação para que você possa responder essa pergunta que Jesus fez: e vós, quem dizeis que eu sou? Quando Jesus fez essa pergunta para os discípulos, acredito que houve um silêncio. Um olhou para o outro olhou para um. E aí, quem que vai falar? Quem que você acha que falou? Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Irmãos, isso faz toda a diferença. Se Jesus não for o Cristo, o Filho do Deus vivo para você, a sua vida aqui na terra está comprometida, e você está comprometendo toda a sua eternidade. Porque quando eu tenho a revelação de quem eu sou, que Jesus é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz para me salvar, que Ele entregou a sua vida em troca da minha, aí eu começo a transformar minha vida. Eu falo: eu vou abandonar esse pecado, eu vou ajeitar isso, eu vou pôr a casa em ordem, eu vou mudar de vida, porque eu entendo que Ele foi o Cristo. Ele não tinha pecado, mas Ele morreu, padeceu, sofreu por mim. Então eu decido morrer para mim, para viver para a glória dEle. Uma das primeiras pregações é essa, Atos capítulo 4, versículo 12. O nome de Jesus vai ser esse texto. Também não anotei, mas aqui na hora: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Sabe por que muitas vezes os cristãos é tido como chato, como meio petulante, arrogante? Eu vou te explicar por quê. Porque nós temos a verdade e não abrimos mão da verdade. Todas as religiões, todas elas, pelo menos os seus adeptos, todas elas, diz assim: todo caminho leva a Deus. Professores na escola dizem: olha, o mesmo Jesus que fala na tua igreja, fala na nossa religião também. É interessante que as outras religiões comparam o mesmo Jesus, nós com ele. Na verdade, nós não comparamos. Quem é verdadeiramente cristão não tem comparação. Porque Jesus para nós, Ele é o Cristo, o ungido de Deus, o Messias, aquele que foi prometido e cumpriu
toda a sua obra aqui na terra, morrendo na cruz para me salvar, e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte, e pegou da mão do diabo as chaves da morte e do inferno, e toda a autoridade, todo o poder está na mão de Jesus. Esse é o Cristo que nós servimos, esse é o Cristo que você tem que basear a sua casa e a sua família, e não há outro, nós não negociamos os nossos valores, mas as outras religiões dizem, todo caminho leva a Deus. Aí Jesus vem em João 14,6 diz, eu sou o caminho, não tem um caminho, ele não é uma opção melhor, Jesus não é uma opção melhor, ele é a única opção, ele é o único caminho, não tem opção. Quando eu entendo isso, eu sou transformado dia a dia, o meu caráter. Por isso que a Bíblia diz, aquele que creu em Deus, entregou sua vida para Ele, aquele que mentia não minta mais, aquele que fofocava não fofoque mais, aquele que adulterava não adultere mais, porque agora eu sou nova criatura, eis que as coisas se fez nova, tudo já se passaram, e eu quero ter e viver em novidade de vida. Abre a sua Bíblia em João capítulo 6, presta atenção, mais uma revelação que Pedro teve, vamos ler ali junto, João 6, 52, talvez não, não vou ler tudo não, vamos fazer o seguinte, Eric, põe, eu acho que dos 65 em diante, acho que já vai dar para mim, aí qualquer coisa eu explico todo esse contexto. E continuou, por isso vos disse, que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Irmãos, um pouquinho mais atrás, em João 6,35 ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí Jesus começa a falar algo muito pesado para os discípulos escutar naquela época. Ele diz, quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue, não era que tinha que virar vampiro, não era beber o sangue dele, morder Jesus lá e sugar o sangue dele, não era isso, e nem comer a carne dele, não era canibal, não. Mas Jesus deu uma palavra muito dura para aqueles que estavam seguindo ele. Ele diz, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, ou seja, aquele que não se converter verdadeiramente, saber que eu morri, a minha carne foi partida por vocês, eu morri por vocês, e vocês não decidiram morrer por mim. E Jesus deu uma palavra muito pesada para eles, e aí diz que eles começaram, alguns discípulos começaram a vazar. Vazar fica feio? Ir embora, né? Uma gíria muito jovem, né? Perdão. Ir embora. Ô vô, posso falar vazar, vô? Se vou falar, não. Então não. Vou falar só para os jovens aqui, vazar, tudo bem, vocês entendem? Ali eu vou. Eles foram embora, vô. Só que aí, Jesus não estava muito preocupado com a multidão, mas ele estava formando ali a sua igreja, os 12. Aí ele pergunta, e vós? E vocês 12 que estão comigo já faz um tempo, andando comigo, vocês também querem ir embora? Vocês também querem ir? Irmãos, se eu estivesse lá, graças a Deus que eu estou aqui hoje, aleluia, eu não sei qual seria a minha reação. É verdade. Aí Jesus confronta os 12, e vocês? Versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, olha lá de novo. Olha lá o Pedro de novo. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Aleluia. Versículo 69. E nós já temos crido, e bem sabemos, outra versão diz, nós já conhecemos que tu és o Santo de Deus. Nós temos a revelação de quem tu és. Tu és o Cristo, o único caminho, o único que pode salvar. Então nós não vamos te abandonar. Aleluia. Quantos vocês conhecem que já abandonaram Jesus? Quantos no momento de dificuldade falaram, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Deus. Irmão, quem está perdendo é você. Deus sem você, Ele continua sendo Deus. Eu sem Deus não sou nada. Não deixa o diabo corromper a tua mente pelos problemas, você ignorar a obra de Cristo na cruz. Nós vemos aqui de novo Pedro tendo a revelação, fala, nós já temos conhecido, nós cremos que só tu tens as palavras de vida eterna, só o Senhor salva. Não foi carne nem sangue que revelou isso para Pedro,
Porque no finalzinho, antes de Jesus ir para a cruz, o que Pedro fez? Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas depois que o Espírito Santo veio sobre ele em Pentecostes, Atos capítulo 2, a primeira pregação desse homem agora, transformado pela revelação de quem era Cristo, converteu no mínimo 3.000 pessoas, no mínimo, por baixo. Porque houve transformação de vida. Sabe por que você está aqui nessa manhã hoje? Porque Deus ama muito a sua vida. Numa manhã que comemora o Dia das Mães. E talvez poderia você não estar aqui. Mas você veio aqui. E eu não tenho dúvida que foi o Espírito Santo, de alguma forma, usou pessoas para te convidar, para não ficar chato, para você vir. Mas não foi por causa das pessoas que você veio. Foi por causa de Deus, que ama a sua vida, ama a sua casa, ama a sua família, ama o seu casamento, ama os seus filhos. Ele quer mudar a sua história. E me perdoa, irmãos, você que já há muito tempo está na igreja, eu quero falar com você. Você precisa conhecer de maneira revelada quem é Jesus. Eu faço a pergunta que Jesus fez para você hoje: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem você diz que é Cristo para você? Porque a tua conduta mostra quem Ele é para você. Quando eu conheço Jesus, eu tenho falado isso com aqueles que têm fazendo discipulado comigo. Quanto mais eu conheço Jesus, quanto mais eu tenho a revelação de quem é Jesus, mais santo eu preciso ser, mais comprometido com esse Deus. Que quanto mais eu conheço mais o seu amor, mais a sua graça, mais a sua misericórdia, mais o seu perdão. Você está precisando de uma revelação. Filipenses capítulo 3, quando Paulo, antes de ter essa revelação, ele perseguiu os cristãos, mas depois ele procurava status, Paulo, nessa época. Mas depois que ele teve a revelação de quem era Jesus, olha agora a declaração de Paulo. Filipenses capítulo 3, capítulo 8, depois 10, 11 e 12. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo. Versículo 10, 11 e 12. Para conhecê-lo, repete comigo, conhecê-lo. Agora é um conhecimento diferente. E o poder da sua ressurreição, e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a Ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Versículo 12. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para que fui também alcançado por Cristo Jesus. Antes de conhecer Jesus de forma revelada, apenas intelectualmente, e muito ele conhecia, talvez muito mais do que nós, ele perseguia os cristãos. Mas agora que ele teve a revelação de quem era Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, todo o seu estudo, toda a sua bagagem, todo o seu status, toda a sua posição e o seu dinheiro, ele considerou como esterco, como refúgio, para conhecer verdadeiramente a Cristo. Todo o conhecimento humano ele jogou na lata do lixo, porque mais importante é conhecer a Jesus, o Cristo. Que o Espírito Santo possa revelar para você nessa manhã e você se render a Ele. Eu quero ler o último texto, João 17, versículos 3 a 8. Tem um outro texto, Oséias 3, 8, eu não lembro o endereço certo, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu não sei se é esse o endereço, mas João 17, essa aí, eu quero terminar com esse versículo. Jesus orando pelos seus discípulos, e essa oração inclui a mim e a você. Amém? Eu vou repetir, essa oração de Jesus incluía os discípulos dele, os 12, e incluía eu e você. Porque quem sabe essa passagem, sabe que lá no final ele diz: não só por esses, mas por aqueles que vão crer em mim ainda. Então essa oração é para mim e para você. Mas vamos ver o que ele disse. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti. A vida eterna está na resposta que você vai dar para Jesus hoje. Quem diz vós que eu sou? Está claro, Jesus, Ele está dizendo na sua própria oração: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti,
como o único Deus verdadeiro, o único, não tem outros deuses. Não tem outro intermediador. Não pode ter outros santos que vai intermediar você. O único que pode intermediar é Jesus Cristo. O único que morreu naquela cruz por você, que deu todo o sangue dele por você. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Então por isso ele teve que derramar sangue. Eu não sei vocês, mas eu gosto de pensar, por que Jesus não morreu uma morte mais light? Estava dormindo, acordou morto, ele morria por nós, acabou o problema. Não! Não poderia ser assim. Por que não poderia? Porque Deus mostraria o seu amor, mas não mostraria a sua justiça. Deus é amor, mas também é justiça. Então ele amou o mundo, por isso ele pagou o nosso pecado. E o pagamento foi todo o sangue do seu filho. Porque você pode ser muito amoroso, mas muitas vezes ser injusto com filhos, por exemplo. Ou com a esposa, ou com o esposo. Mas Jesus, além de ser amor, ele foi justo. Ele pagou o preço. Ele não simplesmente está perdoado todo mundo como... Porque ele poderia, ele é o dono do mundo. Está todo mundo perdoado, todo mundo vai para o céu. Porque todo mundo pensa isso. Não, no final todo mundo vai para o céu. Não se engane. Não, mas Deus é amor. Não, ele é amor, mas ele é justiça. Então a vida eterna consiste, se você conhece realmente, um conhecimento revelado, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Você tem que acreditar que Jesus foi enviado por Deus, morreu na cruz para te salvar, e você precisa confessar Ele como o único Senhor. Não pode ter outros senhores, nem mais Senhor, nem mais Senhora. É o único Senhor, para que você possa ter uma vida abençoada na terra, e para que você possa ir para o céu. Continuando o texto: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus falou: eu completei a obra, eu vim pagar o preço da humanidade, e eu completei a obra. Seguindo: agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Eu quero fazer um apelo nessa hora, para a gente terminar esse culto. Para você que está visitando a igreja pela primeira vez, recebeu a casa de paz, ou você que está vindo algumas vezes já, mas ainda não tinha essa revelação que o Espírito Santo falou ao teu coração através da palavra. Não é a minha palavra, né? Você pode ter visto que eu usei vários textos da Bíblia, porque eu eu acredito que o poder está na palavra de Deus e não na minha. Por isso tudo que eu falo tem que estar baseado na palavra de Deus. E a forma que você vai responder a Jesus nessa manhã vai interferir diretamente na tua vida, na tua casa, no teu casamento. E fatalmente vai interferir na sua eternidade. Você vai passar no céu, ou se você vai passar no inferno. E hoje Deus te trouxe aqui para essa grande oportunidade de confessar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, de maneira verdadeira. Dizendo: Jesus Cristo, eu te confesso, tu és o Cristo, o ungido de Deus, aquele que morreu na cruz para me salvar. Por isso eu me entrego completamente nas tuas mãos. Entrego a minha casa. Se eu não me engano, a última palavra da casa de paz é exatamente sobre os dois fundamentos, não é ou não é? Não é? Mas é uma delas. É a última mesmo? A casa que está sobre a rocha. Quem é a rocha? Cristo. Essa não vai ser abalada. Mas aquela que está sobre a religião, ou um conhecimento intelectual da carne, a enxurrada vai levar. O casamento uma hora não vai dar muito certo. Os filhos não vai seguir o caminho do Senhor. Fora a enfermidade, fora, enfim, finanças, que às vezes as pessoas têm condições e depois perde tudo. Que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Aqui, mesmo com todo problema, você pode ter vida abundante na terra, com um monte de problema. Porque Jesus não prometeu que vai acabar teus problemas na terra. Ele diz: olha, eu venci o mundo, tem de bom ânimo, vocês também vão vencer. A diferença é que o cristão vai vencer, não vai acabar os problemas. As tempestades vai vir, mas a minha casa não vai ser abalada. Meu casamento não vai ser abalado, porque Jesus é a minha rocha. Feche seus olhos. Eu quero convidar você a vir aqui na frente fazer uma oração comigo. Você que entendeu a palavra, você que teve essa revelação de Deus. O Espírito Santo falou ao teu coração, você entendeu pela palavra dele que Jesus é o Cristo, e você precisa responder isso hoje. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e eu confesso Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida, e eu entrego a minha vida para o Senhor.
Você que está vindo pela primeira, segunda ou terceira vez, ou você que está vindo à igreja, mas não teve essa revelação ainda, eu queria que você levantasse uma das mãos. Eu quero orar com você. Quem quer fazer essa oração comigo nessa manhã? Levante sua mão. Amém. Tem mais alguém? Glória a Deus. Tem mais alguém que está querendo fazer essa oração comigo? Pastor, mas eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Eu quero dizer para você que não basta crer, precisa confessar. Você precisa vir aqui na frente comigo. Vem aqui na frente, fazendo um favor. Pastor, eu tenho vergonha. Então, antes de você levantar, olha para mim, abre os olhos agora. Em Mateus capítulo 10, versículo 32 e versículo 33, Jesus diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, presta atenção, diante dos homens, eu também confessarei você, o teu nome, diante do meu Pai que está nos céus. Mas tem a outra parte. Se você tiver vergonha de mim e me negar diante dos homens, eu não quero. Não, eu já creio em Jesus, já creio em Deus. Não, você tem que confessar publicamente. Mas se você me negar diante dos homens, eu também negarei o seu nome diante do meu Pai que estás nos céus. É sério. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz que com a boca eu confesso, com o coração eu creio a respeito da salvação. Então precisa haver confissão e crer com o seu coração. Eu quero dar mais uma oportunidade. Você que levantou a mão, mas você que não levantou e quer vir aqui por entender essa revelação, dizer que Ele é o Cristo, o Messias, aquele que foi prometido por Deus para salvar toda a humanidade, que morreu na cruz por você, e você quer confessar Ele como teu Deus, teu Senhor, eu queria que você viesse aqui na frente, ficasse de frente comigo. Eu quero fazer uma oração com você. Pode vir aqui em nome de Jesus. Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Muita gente levantou a mão, não sei porquê. Se você não quiser, não tem problema. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Eu acredito. Te dá a oportunidade de você vir aqui ainda. Eu espero mais um minutinho se você quer vir. É uma oportunidade que você vai ter, talvez, que vai fazer toda a diferença da sua vida. Ainda tem alguém que quer vir? Eu não gosto de ficar apelando muito, porque na verdade quem precisa de Deus é a gente, né? Não é que Deus precisa, mas Ele ama muito a gente. É aquele apelo, vem aqui não, porque não pode ser forçado, tem que ser do nosso coração. E eu vou dizer uma coisa para você: se o teu coração está batendo, está vindo aqui para a garganta, eu quero dizer para você que você é um dos que Deus está chamando. Aleluia. Pode vir mais para cá um pouquinho, para as pessoas do corredor vir. Amém. Aleluia. Glória a Deus. És o Cristo, Amém. Jesus. Eu não estou convidando você para fazer parte da igreja, tem que ser membro da igreja. Não, eu estou falando para você fazer parte do reino de Deus. Só existe uma religião chamada Jesus Cristo. O que sai da Bíblia é religião de homens. A pura e a verdadeira se encontra em Jesus Cristo, o único que morreu na cruz para nos salvar, o único que tem poder para mudar a tua história, mudar a tua casa, mudar a tua vida, mudar teu casamento. É o único que pode mudar. Eu não estou prometendo que vai acabar os problemas, mas eu estou dizendo que você vai ter vitória em todos eles, se você crer em Deus, em nome de Jesus. Eu quero te dar uma boa notícia também. Em João capítulo 1, versículo 12, que é outra mentira que o diabo joga no mundo aí. Quem já ouviu falar que todo mundo é filho de Deus? Levanta a mão aqui na frente. Quem já ouviu falar? Todo mundo é filho de Deus. A Bíblia não fala isso. Eu vou te mostrar. Põe para mim em João capítulo 1, versículo 12. Vou te mostrar quem é verdadeiramente os filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz assim: mas a todos quantos receberam, e aos que creiam no seu nome, é o que vocês vão fazer agora, confessar e crer que Jesus é o Cristo, o único que pode salvar vocês. Aí sim, aí Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, biblicamente, não é todo mundo que é filho de Deus. Filho de Deus é aquele que nasce na família de Deus. Ou seja, por isso
que Jesus disse para Nicodemos, um grande religioso da época, diz: Nicodemos, o que você precisa é nascer de novo. É o que vai acontecer aqui. Vocês vão nascer de novo. O Espírito Santo vai vivificar o espírito de vocês. E aí vocês vão começar a ter entendimento espiritual. Lembra que Paulo falou? As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Por isso que muitas pessoas lêem coisas na Bíblia que a Bíblia é contra, mas continua fazendo atos religiosos contra o que a Bíblia diz, porque não tem o discernimento. Mas a partir de hoje vocês vão ter, porque o Espírito Santo vai entrar dentro do coração de vocês. Amém? Faz assim com a mão de vocês como um sinal de receber Jesus. E vocês precisam falar alto, porque a Bíblia diz que tem que confessar com a boca e crer com o coração. Crer com o coração, eu não vou conseguir ver o teu coração. Eu espero que você faça, né, de verdade. Mas falar, pelo menos eu quero escutar a tua voz. Faz assim com a mão e fala assim: em nome de Jesus, nessa manhã eu entendi claramente que Jesus Cristo é o Messias, o único caminho que nos leva de volta a Deus. E por isso, nessa manhã, de livre e espontânea vontade, eu confesso que Jesus Cristo passa a ser o meu único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome, Deus, no livro da vida, para que eu seja salvo, em nome de Jesus, e perdoa os meus pecados que eu cometi, sabendo ou sem saber. Eu quero receber o teu perdão nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar com vocês. Igreja, fica de pé, estende a mão para eles. Pai, nós oramos pela vida deles. Exclamamos agora que o teu Espírito complete a obra. Que esse processo agora da salvação, eles comecem a buscar o Senhor de todo o coração. Eu quero pedir, entra com bálsamo no coração dessa mulher. Cura, Senhor. Talvez tão traumatizado, tão machucado desses homens. Muda a história, Senhor. Transforma completamente essas vidas. Abençoa a casa, abençoa a família. Abençoa os filhos, abençoa o casamento, Senhor. Talvez aqui na frente alguns casamentos já está, né, cada um vive a sua vida só de fachada. Mas Deus restaura essa casa, restaura esse casamento. Tira os filhos do caminho errado, as drogas, Senhor. Aqueles que estão sofrendo com filhos ou com filhas, abençoa, Senhor, muda a história deles. Em nome de Jesus, nós os abençoamos. Em nome de Jesus, amém e amém. Como eu disse, vocês se tornaram verdadeiramente filhos de Deus. E como filhos de Deus, tem vários irmãos, que um dia eu também fiz essa oração. Olha o tanto de gente que você ganhou como irmão em Cristo também. Quem estiver aqui para poder dar um abraço neles? Alguém pode vir aqui dar um abraço nesses irmãos? Aleluia. Jesus Cristo, glória a Deus. Acredito em Deus o Pai, acredito